Tudo começou com uma consulta de rotina. Maria Helena Duarte jamais poderia imaginar que sairia do consultório com um bilhete trêmulo escrito pelo médico, dizendo apenas para sair agora. Naquela mesma noite, ela descobriu que seu próprio filho Rafael, sua nora Camila, e até sua neta Luísa, tramavam um plano cruel para declará-la incapaz e tomar tudo o que lhe pertencia. O que eles não sabiam era que Maria guardava um segredo poderoso deixado por seu falecido marido Eduardo, capaz de virar o jogo contra eles. A partir daí começa uma batalha de mentiras, traições e revelações chocantes em um verdadeiro drama familiar que vai prender sua atenção do início ao fim. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário dizendo o que faria no lugar de Maria. Agora deixe-me levar você de volta àquela noite em que tudo começou. Após aquela consulta aparentemente comum, Maria Helena Duarte deixou o consultório com passos lentos e um coração apertado. Ainda sentia o calor frio e trêmulo da mão do Dr. Augusto Nogueira, quando ele, sem que ninguém percebesse, deslizou um pequeno bilhete dobrado em sua bolsa. Foi tão rápido e tão discreto que por um instante Maria pensou ter imaginado. No entanto, ao tocar o papel com a ponta dos dedos, sentiu a firmeza de algo real. Não era fruto da imaginação. Algo havia sido colocado ali de propósito. O consultório cheirava a desinfetante e chá recém-feito, um ambiente que sempre lhe transmitira tranquilidade. Mas naquela manhã havia algo de estranho. O médico parecia inquieto, a voz um pouco mais baixa, os olhos fugindo dos dela como se guardassem um segredo incômodo. Maria, acostumada à cordialidade do Dr. Augusto, percebeu de imediato que havia um peso escondido atrás do seu semblante. Ele tentava disfarçar, falava sobre exames de rotina, sobre níveis de pressão e cuidados simples, mas o leve tremor em suas mãos revelava mais do que suas palavras podiam esconder. Ao se despedir, ele forçou um sorriso. Foi nesse momento que, inclinando-se como quem arruma os óculos, enfiou o bilhete no interior da bolsa de Maria. Ela não teve tempo de reagir. Apenas sorriu educadamente, apertou a mão dele e saiu. Do lado de fora, a chuva caía em finas linhas que transformavam as ruas da pequena cidade costeira em espelhos brilhantes. A bruma do mar subia pelos becos, e as velhas luminárias de ferro projetavam círculos pálidos sobre a calçada molhada. No carro de praça que esperava na esquina, Maria ajeitou o chapéu e entrou em silêncio. O motorista, um homem robusto e de olhar curioso, lançou um rápido olhar pelo retrovisor. Não disse nada, apenas ligou o motor e seguiu. Maria encolheu-se no banco traseiro, os dedos roçando no bilhete dobrado. A tentação de abri-lo era enorme, mas o receio de ser observada a impediu. O papel parecia queimar dentro da bolsa como se carregasse uma mensagem capaz de mudar o rumo da vida dela. As lembranças do consultório vinham à mente em ondas. A expressão preocupada do médico, o gesto apressado, o toque gelado da mão dele. Maria tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse uma receita esquecida, talvez um lembrete qualquer. No entanto, o modo como ele evitou os olhos dela e a rapidez com que passou o bilhete diziam outra coisa. Não era algo banal. Era um aviso. Quando o táxi avançava pelas ruas estreitas, Maria se pegou observando o reflexo da cidade nas janelas embaçadas. As casas antigas, o cheiro de maresia, a sensação de que tudo estava em suspenso. A cidade parecia prender a respiração como se soubesse de algo que ela ainda não sabia. Cada poste de luz que passava aumentava sua ansiedade. Dentro dela, perguntas ecoavam sem resposta. Por que o médico agiu daquela maneira? O que poderia justificar um gesto tão incomum? E principalmente o que poderia estar acontecendo que exigisse tamanha urgência? O bilhete continuava intocado, dobrado 2 vezes. Maria pensou em abri-lo ali mesmo, mas o olhar do motorista no espelho a fez hesitar. Era como se qualquer movimento fosse denunciado. Então manteve a calma, segurando a bolsa com firmeza, os olhos fixos na paisagem úmida que passava do lado de fora. O caminho até a mansão Duarte parecia mais longo naquela tarde.
O carro subiu as ladeiras em direção aos rochedos que se erguiam diante do mar revolto. Ao longe a casa se desenhava contra o horizonte cinzento com suas janelas iluminadas, parecendo olhos atentos na escuridão. Para muitos aquela construção representava imponência e tradição. Para Maria era o lugar de memórias de risos e dores, um refúgio construído ao longo de décadas. Mas naquele instante a mansão parecia diferente. Não era abrigo, mas ameaça. Quando desceu diante do portão de ferro, a chuva engrossou. O motorista ofereceu-se para esperar, mas Maria recusou com um aceno. Segurando o guarda-chuva, percorreu sozinha o caminho de cascalho que levava até a porta principal. Cada passo soava alto, abafado pelo barulho das ondas que batiam contra os rochedos abaixo. A cada metro percorrido a mão dela tremia mais. Finalmente, na soleira da porta, com a chave prestes a girar na fechadura, Maria sentiu o coração disparar. O bilhete ainda estava guardado intacto, carregando um peso invisível. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e entrou. Por dentro a casa estava aquecida ao ar pesado de lareira acesa. Mas em vez de conforto, Maria sentiu uma opressão sufocante. Era como se as paredes guardassem segredos, como se cada quadro a observasse em silêncio. O bilhete queimava em seu bolso, mas ela ainda não tinha coragem de abri-lo. Algo dizia que o conteúdo iria alterar para sempre a relação dela com aquele lar e com as pessoas que ali viviam. Sentou-se por alguns segundos em uma cadeira do vestíbulo, tentando acalmar o coração. Escutou o rangido da madeira, o estalar do fogo, os passos distantes no andar de cima. Então, com mãos trêmulas, retirou o papel. O bilhete estava um pouco amassado, escrito em letras apressadas. Apenas 2 palavras. Saia agora. Maria sentiu o sangue gelar. Não havia explicações, apenas a ordem urgente e sombria. Por que sair? De quem ou do que ela deveria fugir? Por que o médico, um homem conhecido por sua discrição e seriedade, se arriscaria a lhe dar um aviso tão direto? Ela ficou imóvel por longos segundos, os olhos fixos nas 2 palavras que pareciam pulsar diante dela. O silêncio da mansão era profundo, cortado apenas pelo som distante do mar. E naquele instante Maria teve certeza de que algo muito maior estava prestes a acontecer. O coração de Maria Helena ainda batia acelerado quando guardou o bilhete novamente no bolso e respirou fundo. Aquilo não podia ser real. Talvez o Dr. Augusto estivesse exagerando, talvez fosse apenas um mal-entendido. Mas o peso das 2 palavras não saía de sua mente. Saia agora. Com a chave ainda úmida entre os dedos, ela girou a fechadura e empurrou a pesada porta de madeira. O estalo ecoou pela sala como se a casa inteira tivesse prendido a respiração. Por dentro a mansão estava aquecida, a lareira acesa lançava sombras dançantes nas paredes cobertas por quadros antigos. O calor deveria transmitir aconchego, mas naquela noite parecia sufocante. Era como se o ar estivesse denso, carregado de algo invisível. Maria fechou o guarda-chuva, pendurou o casaco e ficou parada por um instante apenas ouvindo. Do andar de baixo vinha o tilintar de copos, um murmúrio abafado de vozes que cessou de repente quando ela empurrou a porta do salão principal. Ali estavam Rafael recostado em uma poltrona de couro com um copo de uísque na mão, Camila sentada ereta ao seu lado, elegante e distante, e Luísa no sofá, os olhos grudados na tela iluminada do celular. O silêncio que se instalou foi tão pesado que Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Era como se todos tivessem sido flagrados em meio a um segredo. Mãe, disse Rafael por fim, levantando-se devagar, o sorriso forçado. Como foi a consulta? Maria controlou a respiração antes de responder. Correu bem. O médico disse que estou com a saúde em perfeita ordem. Ela percebeu imediatamente a tensão que atravessou o rosto de Camila. Foi apenas um instante, um pequeno movimento nos lábios comprimidos, antes de forçar um sorriso cortês. Mas Maria viu. E naquele detalhe havia algo revelador.
A expectativa de uma notícia ruim se desfez em desapontamento. Luísa levantou o olhar do celular com desdém. Então ainda está firme e forte, vovó, disse arqueando as sobrancelhas. Que bom. A frase, embora envolta em uma ironia juvenil, cortou fundo. Aquela era a mesma menina que um dia Maria embalara nos braços, contara histórias antes de dormir e protegera do frio do inverno. Agora a neta mal conseguia encará-la sem lançar farpas escondidas em palavras indiferentes. O silêncio retornou. Camila ajeitou discretamente uma pasta de documentos atrás de si, como se tentasse escondê-la. Rafael permaneceu de pé, observando a mãe com uma cordialidade estudada demais. Luísa voltou a digitar, o brilho do celular refletindo em seus olhos frios. Maria sentiu-se estrangeira dentro da própria casa, como se fosse uma visita indesejada. Com voz firme, ainda que o peito estivesse apertado, ela disse: "Vou subir para descansar." Ninguém tentou detê-la. Apenas a seguiram com os olhos até que desapareceu escada acima. No quarto, Maria trancou a porta com mãos trêmulas. Retirou o bilhete do bolso, mais uma vez observando as letras tortas do médico. "Saia agora." A advertência parecia ressoar em cada batida do coração. Sentou-se à beira da cama, o peso da mansão recaindo sobre seus ombros. As paredes rangiam com o vento vindo do mar, como se a própria casa respirasse. Cada estalo de madeira parecia um sussurro, cada corrente de ar um aviso. O olhar de Rafael ao recebê-la, o sorriso frio de Camila, a indiferença cortante de Luísa. Tudo formava um quadro que ela não queria acreditar. Mas e se fosse verdade? Maria fechou os olhos e tentou se convencer de que estava imaginando. No entanto, lembrava-se do modo como Camila apertava os papéis contra o corpo, como se fossem tesouros que não poderiam ser vistos. Recordava-se do silêncio repentino ao entrar, das expressões congeladas da frieza disfarçada de cortesia. Deitou-se na cama sem tirar o vestido, apenas abraçando a si mesma em busca de algum calor humano. Mas o aconchego não veio. Apenas o som do mar rugindo contra os rochedos lá fora, misturado ao tic-tac lento do relógio antigo no corredor. O sono não chegou. Em vez disso, um sentimento crescente de inquietação tomou conta dela. Por volta da meia-noite, ouviu passos leves no corredor. Som de pés hesitantes que pararam diante da porta. Maria prendeu a respiração, o bilhete apertado entre os dedos. Um murmúrio abafado atravessou a madeira, mas as palavras eram indistintas. Depois os passos se afastaram devagar. Maria permaneceu imóvel, o coração martelando nas costelas. Naquele instante não havia mais como negar. Algo estava acontecendo. Algo escondido, sombrio, que crescia dentro das paredes daquela casa. O aviso do médico não era exagero. Era apenas o início de uma revelação que poderia destruir tudo. E enquanto a madrugada se alongava, Maria percebeu que aquela seria apenas a primeira de muitas noites em que o silêncio da mansão se tornaria o prenúncio de segredos ainda mais perturbadores. A madrugada parecia interminável dentro da mansão Duarte. Maria Helena permanecia sentada na borda da cama, os olhos fixos na janela, onde apenas a sombra do mar revolto se deixava ver. O bilhete do Dr. Augusto ainda estava em suas mãos, agora amassado pelo aperto constante. Cada estalo da madeira, cada sopro do vento contra as paredes, parecia confirmar aquilo que ela não queria acreditar. Sua própria casa havia se tornado um lugar hostil. Por volta das 2 da manhã, quando o silêncio era tão espesso que o som do próprio coração parecia ecoar no quarto, Maria decidiu se levantar. Seus pés tocaram o tapete frio e, com passos leves, aproximou-se da porta. Colocou o ouvido contra a madeira, tentando captar qualquer ruído além do ranger distante do mar. Durante alguns minutos não ouviu nada, mas então, vindas do andar de baixo, surgiram vozes abafadas. Com cuidado, Maria girou a chave da fechadura e abriu a porta apenas o suficiente para sair. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma réstia de luar que atravessava as cortinas.
Descendo as escadas lentamente, cada degrau rangia como se fosse denunciar sua presença. No entanto, a necessidade de saber a verdade era maior que o medo. Aproximou-se da entrada da cozinha de onde vinha a conversa. As palavras chegaram nítidas pelo vão do respiradouro. Era a voz de Camila, baixa, mas cortante. Ela é teimosa demais. O médico não ajudou, mas encontraremos outro disposto a assinar os papéis. Maria prendeu a respiração. Papéis. Que papéis seriam aqueles? Rafael respondeu com tom firme e frio. Não podemos esperar muito. A propriedade, a pensão, a coleção, tudo deveria ser nosso agora. Não faz sentido aguardar mais 10 anos. Maria sentiu um arrepio percorrer o corpo. Estavam falando dela como se fosse um obstáculo, como se sua vida fosse apenas uma barreira entre eles e a fortuna. Então a voz jovem de Luísa atravessou o silêncio. Diferente do tom doce que Maria lembrava de sua infância agora, havia apenas frieza. Eu já reservei minha vaga na universidade. Preciso do dinheiro este ano, não quando ela resolver morrer de velhice. A frase atingiu Maria como uma lâmina. As pernas tremeram, e por um instante ela precisou apoiar-se na parede para não desmoronar. A neta que embalara nos braços falava dela como se fosse um número em uma conta bancária. Rafael interrompeu, tentando manter a ordem. Chega. Dentro de uma semana diremos a ela sobre o sanatório. Se recusar, passamos para o plano B. Maria fechou os olhos, tentando controlar a respiração. Plano B. O que significava aquilo? Luísa perguntou curiosa. Que plano é esse? A resposta de Rafael veio seca, sem hesitação. Fazemos com que ela acredite que perdeu a razão. Alteramos a medicação, escondemos seus pertences, contamos que disse coisas que nunca falou. Em poucas semanas ninguém vai questionar quando um médico assinar a declaração de incapacidade. O som de uma risada ecoou em seguida. Era Camila. Um riso frio desprovido de qualquer compaixão. Assim que estiver internada, vendemos a casa, esvaziamos as contas e para o mundo continuaremos sendo a família perfeita cuidando da pobre matriarca. Maria recuou alguns passos, o coração em disparada. Cada palavra que ouvia parecia arrancar um pedaço de sua alma. O bilhete do médico ganhava sentido terrível. Ele havia tentado salvá-la de uma armadilha tecida pelos próprios laços de sangue. Do respiradouro ainda vinham ecos de risadas, um conluio de crueldade mascarado de normalidade. Para eles aquilo era apenas um jogo. Mas para Maria era a própria sobrevivência. De volta ao corredor escuro, ela apoiou-se contra a parede, lutando para conter as lágrimas. Não podia se deixar dominar pelo desespero. Não agora. Precisava pensar, precisava encontrar uma forma de resistir. O aviso do médico, a expressão fria de Rafael, os papéis escondidos de Camila, a indiferença gélida de Luísa. Tudo se encaixava em um mesmo desenho macabro. Entrou novamente em seu quarto e trancou a porta. Sentou-se na poltrona perto da janela, o mar rugindo ao fundo. A cada onda que batia contra os rochedos, sentia a fúria crescer dentro de si. Não seria tão fácil destruí-la. Não seria tão simples enterrá-la viva em sua própria mente. Segurou o bilhete uma vez mais e em silêncio prometeu a si mesma que não se renderia. O que Rafael, Camila e Luísa não sabiam era que Maria guardava algo que poderia virar o jogo. Um segredo escondido há muitos anos, legado de Eduardo, seu marido falecido. E enquanto a madrugada se dissolvia em névoa, Maria compreendeu que aquela conspiração não era um pesadelo passageiro, mas o prenúncio de uma batalha que se aproximava. Uma batalha pela própria dignidade e pela própria vida. Maria Helena passou o resto da noite acordada, sentada na poltrona perto da janela, observando o mar bater com violência contra os rochedos. As palavras que escutara na cozinha ecoavam como martelos dentro da mente. Rafael, Camila e até Luísa. Todos unidos em uma conspiração tão fria que a deixava sem ar. O bilhete do Dr. Augusto Nogueira agora não parecia apenas um aviso.
Era a única prova de que alguém ainda se importava com sua vida. Enquanto a madrugada avançava, Maria lembrou-se de outra noite muitos anos atrás. Eduardo Duarte, seu marido, estava muito doente. A respiração dele era curta, o rosto pálido, as mãos trêmulas. Naquela noite, sentado na biblioteca da mansão, ele lhe entregou um pequeno diário de couro gasto e uma chave presa a uma corrente de prata. Maria, guarde isso com sua vida. Um dia pode ser que precise. Não confie em Rafael. Não confie em ninguém. Na época, as palavras soaram duras. Maria acreditava que o amor era suficiente para manter a família unida. Nunca quis imaginar que o próprio filho seria capaz de traição. Guardou o diário em um compartimento secreto atrás das estantes da biblioteca e jamais o abriu novamente. Para ela era um peso que não desejava carregar. Mas agora, lembrando-se das conversas de Rafael e Camila, a memória de Eduardo voltava com força. Ele sempre fora prudente, às vezes até desconfiado demais. E se tivesse previsto algo? E se aquele diário contivesse a chave para sua sobrevivência? O sol começava a nascer quando Maria tomou uma decisão. Desceu silenciosamente até a biblioteca, a casa ainda mergulhada no silêncio do sono. O relógio antigo batia às 6 horas cada badalada, ecoando nas paredes. Maria acendeu a pequena lâmpada sobre a mesa, iluminando os volumes empoeirados das estantes. Passou os dedos pelas lombadas até encontrar a tábua levemente solta no canto. Pressionou o ponto certo e ouviu o clique metálico. O painel deslizou, revelando o esconderijo. Lá estava o diário de couro intacto e ao lado dele a mesma chave dourada fria ao toque. Maria sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O tempo não havia apagado aquele segredo. Com mãos trêmulas, levou o diário até a mesa e o abriu. O cheiro de papel antigo e tinta seca encheu o ar. As primeiras páginas traziam anotações precisas, quase codificadas. Havia nomes de bancos, números de contas, endereços no exterior. Eduardo havia construído uma fortuna paralela em sigilo sem que ninguém soubesse. Mais adiante encontrou uma carta dobrada. Ao abri-la, reconheceu imediatamente a caligrafia firme do marido. Minha querida Maria, se você está lendo estas palavras é porque a vida tomou um rumo cruel. Não se desespere. Aqui encontrará detalhes de 3 propriedades no exterior, além de reservas de ouro mantidas em cofres na Suíça. É o suficiente para garantir sua segurança e sua dignidade, não importa o que aconteça. Nunca se esqueça, riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é o poder de escolher o próprio destino. As lágrimas escorreram dos olhos de Maria, manchando o papel já amarelado. Eduardo sempre havia sido um homem silencioso, mas naquela carta havia não só proteção, mas confiança. Ele sabia que um dia ela poderia ser colocada à prova. Virando as páginas seguintes, Maria encontrou códigos e anotações que apenas ela poderia decifrar, detalhes que Eduardo havia lhe explicado em conversas rápidas antes de morrer. Agora tudo ganhava sentido. As reservas financeiras, as propriedades, até contatos de pessoas de confiança. Ele não deixara apenas bens. Deixara a ela um caminho de saída, uma arma contra qualquer ameaça. Maria fechou o diário por um instante e olhou em volta. A biblioteca, antes apenas um espaço de memórias, agora se tornava um cofre vivo de esperança. O rugido do mar lá fora parecia menos assustador. Dentro dela nascia uma força antiga enterrada sob anos de complacência. Guardou novamente a carta dentro do diário, mas desta vez levou tanto o caderno quanto a chave consigo. Não os esconderia mais. Subiu até o quarto, trancou a porta e colocou os 2 objetos sobre a escrivaninha. Ali, à luz da manhã, começou a reler cada detalhe, copiando mentalmente os números, memorizando nomes, transformando as palavras de Eduardo em munição contra a conspiração que se formava dentro de sua casa. Durante horas mergulhou nas páginas, sentindo-se menos vulnerável a cada linha.
Se Rafael e Camila acreditavam que ela era uma mulher frágil e indefesa, estavam enganados. Aquele segredo lhe devolvia não apenas segurança, mas controle. Ao meio-dia, a mansão ganhou vida com os passos da família. Maria ouviu o ranger da escada, as vozes no corredor, o riso distante de Luísa. Mas desta vez não tremeu. Tinha um propósito, tinha uma arma silenciosa que eles não imaginavam. Fechou o diário, colocou a chave no bolso e encarou seu reflexo no espelho. O rosto ainda trazia marcas do medo, mas nos olhos havia uma nova chama. Eduardo estava certo. Riqueza era poder escolher o destino. E Maria Helena estava pronta para escolher o dela, mesmo que isso significasse enfrentar aqueles que um dia chamou de família. O peso do diário de Eduardo ainda estava sobre a mesa quando Maria Helena ouviu o som da família movimentando-se pelos corredores. Rafael falava alto ao telefone. Camila atravessava o hall com os saltos batendo no mármore e Luísa ria enquanto digitava mensagens rápidas no celular. Por trás desses sons comuns, Maria agora só ouvia ameaças. Cada voz carregava a lembrança da madrugada, do plano frio e calculado para arrancar dela tudo o que tinha. Era preciso agir. O diário lhe dera forças, mas força sem provas não bastaria. Se queria se proteger, teria de reunir evidências concretas do que Rafael, Camila e Luísa tramavam. Não podia confiar apenas em palavras ditas ao pé da escada ou em suas suspeitas. Precisava de registros de testemunhos que ninguém pudesse negar. Naquela tarde, aproveitou o momento em que todos estavam no jardim para organizar o primeiro passo. Foi até sua cômoda, abriu a gaveta inferior e retirou um pequeno gravador que guardava havia anos. Eduardo lhe dera o aparelho quando ainda trabalhava em projetos sigilosos, explicando que às vezes registrar era a única forma de sobreviver. Maria nunca havia usado o objeto, mas agora parecia ter sido feito justamente para aquele momento. Escondeu o gravador dentro do bolso interno do casaco. Desceu devagar até a cozinha e, fingindo estar à procura de chá, deixou o aparelho discretamente atrás de uma cortina pesada perto da mesa onde a família costumava conversar à noite. O botão vermelho já estava pressionado. Maria respirou fundo, tentando parecer tranquila, e voltou para o quarto sem chamar atenção. Enquanto aguardava, começou a observar os gestos cotidianos dos três. Rafael, sempre com o copo de uísque em mãos, caminhava de um lado para outro da sala falando em voz baixa ao celular. Seus olhos carregavam uma impaciência permanente e qualquer interrupção parecia irritá-lo. Camila, por sua vez, não desgrudava de uma pasta de couro. A cada vez que Maria passava pelo corredor, via a nora apertando os documentos contra o corpo como se escondesse segredos em cada folha. Já a Luísa permanecia mergulhada no celular, mas Maria notou que evitava encarar-lhe diretamente. Era como se o olhar da avó fosse um espelho incômodo. As horas passaram lentamente. O relógio antigo marcou 10 da noite, e a mansão mergulhou em um silêncio cortado apenas pelo som do vento vindo do mar. Maria subiu para o quarto e fingiu preparar-se para dormir, mas manteve-se atenta. Quando os passos ecoaram no corredor em direção à cozinha, soube que o momento havia chegado. Deitada na cama, aguardou em silêncio. Pela fresta da porta havia apenas escuridão. Então o som de vozes elevadas atravessou o piso. Maria prendeu a respiração, reconhecendo cada tom. Camila falava primeiro com raiva contida. O médico foi inútil. Recusou-se a assinar os laudos. Mas sempre existe outro disposto a ouvir dinheiro. Rafael respondeu com firmeza. Já não temos tempo. Os credores estão batendo a porta. Preciso garantir que essa casa e esse dinheiro estejam sob nosso controle antes do final do mês. A voz de Luísa, mais aguda, atravessou o ambiente. Eu disse que não posso esperar. Minha vaga já está reservada. Se não conseguir o dinheiro agora, perco tudo. O riso gélido de Camila soou em seguida. Então é hora do plano B. Alguns objetos desaparecerão, a medicação será trocada, e ela começará a acreditar que enlouqueceu.
Em poucas semanas ninguém questionará a internação. Maria apertou os punhos contra o lençol. Cada palavra gravada atrás daquela cortina era uma faca cravada em seu coração, mas também era a prova que precisava. Permaneceu imóvel até ouvir as cadeiras sendo arrastadas e os passos se afastando. O riso final de Camila ecoou pela mansão como um presságio cruel. Quando a casa mergulhou novamente no silêncio, Maria desceu cautelosamente até a cozinha. Recuperou o gravador com mãos trêmulas e levou o aparelho para o quarto. Apertou o botão de parar e, em seguida, rebobinou a fita. A voz dos três surgiu clara, repetindo o mesmo plano perverso que ela havia escutado no corredor na noite anterior. Agora não era apenas memória, era prova. Guardou o gravador dentro da gaveta da escrivaninha ao lado do diário de Eduardo. Duas armas diferentes, mas igualmente poderosas. O segredo do marido lhe dava segurança financeira e possibilidades de fuga. O registro da conversa lhe oferecia um testemunho real de traição e conspiração. Ainda assim, Maria sabia que precisava de mais. Uma única gravação poderia ser contestada. Precisaria juntar outras evidências, observar cada detalhe, vigiar cada gesto. E, acima de tudo, teria de manter a calma, desempenhar o papel da matriarca frágil, aquela que eles acreditavam dominar. Sentada à mesa, Maria fechou os olhos por um instante. O medo ainda estava ali, mas algo dentro dela começava a se transformar. Não era mais a mulher indefesa cercada de sombras. Era alguém que aprendia a caçar no mesmo terreno em que antes era caçada. E enquanto o mar rugia lá fora, ela soube que estava apenas no início de uma longa e perigosa coleta de provas contra aqueles que ousaram chamá-la de mãe e avó. Depois de ouvir a fita gravada e confirmar com clareza o plano cruel de Rafael Camila e Luísa Maria Helena, passou a noite inteira acordada. As provas estavam ali guardadas na gaveta ao lado do diário de Eduardo, mas ainda não eram suficientes para garantir sua segurança. O coração dela batia mais forte a cada instante que lembrava das palavras de Camila sobre alterar medicamentos e fazê-la duvidar da própria mente. Se permanecesse na mansão, corria o risco de ver a conspiração avançar até o ponto de não ter mais volta. Na manhã seguinte, Maria se levantou cedo. Vestiu-se com calma, colocou um casaco simples, calçou sapatos firmes e desceu para o café. Rafael já estava na sala arrumado demais para aquela hora do dia, com o sorriso falso de sempre. "Dormiu bem, mãe?" perguntou com um tom quase ensaiado. Um pouco agitado, a tempestade foi barulhenta, respondeu Maria, tentando soar natural. Camila surgiu em seguida carregando uma pasta volumosa de papéis. Cumprimentou a sogra com um sorriso contido e se sentou à mesa. Luísa desceu pouco depois, o celular sempre em mãos, murmurando um bom dia sem sequer levantar os olhos. Maria observava cada gesto, cada olhar e tinha a certeza de que nada do que acontecia ali era inocente. Ela sabia que precisava sair da mansão sem levantar suspeitas. Com voz tranquila, anunciou preciso passar na farmácia da vila. O médico recomendou alguns chás para dormir melhor. Não devo demorar. Rafael a fitou por alguns segundos, como se quisesse adivinhar algo. Então assentiu. Claro, mas não se canse. Maria manteve o sorriso, pegou a bolsa e saiu pela porta principal. Só quando passou pelos portões de ferro e deixou a mansão para trás é que seu passo acelerou. O vento frio do mar bateu em seu rosto, mas pela primeira vez em dias, ela sentiu que respirava livre. Não foi para a farmácia. Pegou um táxi direto para o banco da cidade. Na agência, pediu para falar discretamente com o gerente. Tirou do bolso a chave dourada que encontrara no diário de Eduardo e a entregou ao funcionário. O homem olhou o objeto com seriedade, desapareceu por alguns minutos e voltou trazendo uma pequena caixa de ferro. Dentro havia envelopes selados, documentos e uma chave menor com um número gravado. Maria pediu um saque de 5.000 libras em dinheiro vivo. O funcionário a olhou com espanto. "É uma quantia grande, Dona Maria. A senhora vai conseguir carregar."
É para assuntos pessoais, respondeu com firmeza. Guardou o dinheiro bem dobrado na bolsa e deixou o banco com passos decididos. Em vez de voltar para a mansão, tomou o rumo de um pequeno hotel sobre as falésias da cidade. O prédio era antigo, mas sólido, e oferecia algo que sua casa já não tinha segurança. O dono, um homem de cabelos prateados, entregou-lhe uma chave sem muitas perguntas. No quarto simples, com vista para o mar agitado, Maria, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um pouco de paz. No entanto, esconder-se não seria suficiente. Rafael e Camila não desistiriam facilmente. Eles poderiam manipular vizinhos, espalhar mentiras sobre sua saúde e até usar advogados para forjar documentos. Se quisesse realmente se proteger, Maria precisaria de aliados. Naquela mesma noite, sob a luz fraca de um abajur, abriu novamente o diário de Eduardo. Nas últimas páginas, um nome estava escrito em letras firmes: Gabriel Moreira, advogado. Eduardo havia mencionado esse homem anos atrás, descrevendo-o como um profissional ousado, capaz de enfrentar casos considerados impossíveis. Maria hesitou por alguns segundos, mas sabia que não havia tempo a perder. Pegou o telefone e marcou uma reunião. Gabriel chegou na manhã seguinte pontual, alto, de óculos discretos e olhar penetrante. Ao cumprimentar, Maria falou com voz grave: Dona Maria, entendo que a senhora tem um assunto de grande importância. Sem rodeios, ela contou tudo. Mostrou o bilhete do Dr. Augusto, relatou as conversas que ouvira, entregou o gravador com as provas e exibiu o diário com a fortuna secreta de Eduardo. Gabriel ouviu cada detalhe em silêncio, apenas ajustando os óculos de tempos em tempos. Quando ela terminou, respirando fundo, ele se inclinou para a frente. O que sua família está fazendo não é apenas traição. É crime. Estamos falando de abuso contra idoso, conspiração, falsificação e até tentativa de homicídio se forem adiante com esse plano de overdose. A senhora não está sozinha. Posso ajudá-la a construir um caso sólido, reunir mais provas e garantir que eles enfrentem a justiça. Maria sentiu um alívio, mas também medo. Eles não vão parar, doutor. Se perceberem que estou reagindo, podem me atacar com mais força. Então precisamos agir rápido, respondeu Gabriel. Tenho investigadores que podem vigiar seus passos e os deles. Mas a senhora precisa permanecer em segurança. Evite voltar à mansão até termos tudo preparado. Maria assentiu. Pela primeira vez em dias, alguém acreditava em sua palavra. Não era mais apenas uma viúva isolada contra 3 vozes acusadoras. Agora havia uma rede de proteção começando a se formar. E aqui eu deixo uma pergunta para você que está assistindo. Se você concorda com a decisão de Maria em buscar aliados e sair da mansão, comente o número 7. Mas se você acha que ela deveria ter ficado e enfrentado a família sozinha, então mostre sua opinião apertando o like neste vídeo. Queremos saber de que lado você estaria nesse drama familiar. Naquela noite, enquanto o vento soprava contra as janelas do pequeno hotel, Maria sentiu o peso diminuir sobre os ombros. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas agora não caminhava sozinha. A parceria com Gabriel Moreira trouxe a Maria Helena uma nova sensação de esperança. No quarto simples do hotel, ela aguardava ansiosa pelas notícias que os investigadores contratados pelo advogado começariam a trazer. Cada hora parecia um dia inteiro, e o som do mar batendo contra as falésias era o único companheiro constante em suas reflexões. Ela sabia que quanto mais fundo mexessem nos segredos de Rafael e Camila, mais podridão viria à tona. 2 dias depois, Gabriel chegou ao hotel com uma pasta volumosa de documentos. Ao abrir, espalhou sobre a mesa uma série de relatórios, fotos e cópias de registros. Maria prendeu a respiração. O que estava diante de seus olhos não era apenas traição familiar, era um retrato completo da degradação moral de quem um dia ela chamara de filho e nora. Comecemos com Rafael, disse Gabriel, ajustando os óculos. Ele está envolvido há meses com uma rede criminosa no Porto. O vício em jogos levou a dívidas impagáveis. Mais de 100.000 libras. Maria levou a mão à boca chocada.
Gabriel continuou mostrando fotografias. Ali estava Rafael encontrando-se com homens encapuzados, recebendo envelopes em becos escuros, entrando em vans sem identificação durante a madrugada. Em cada imagem, a expressão de seu filho era de desespero. Esses homens não perdoam Dona Maria. Rafael prometeu quitar as dívidas assim que tivesse acesso ao patrimônio da senhora. Ele já contou com esse dinheiro como se fosse dele. Maria fechou os olhos. O menino que um dia correra pelos corredores da mansão agora se transformara em cúmplice de criminosos. A dor era profunda, mas a prova estava ali. Gabriel abriu outro dossiê. Camila também não ficou para trás. Temos registros de tentativas de falsificação de sua assinatura em escrituras de terrenos. Ela já tentou transferir 2 propriedades em seu nome. A sorte é que o cartório desconfiou da explicação e interrompeu o processo. Na mesa estavam cópias dos documentos com uma assinatura quase perfeita, mas não de Maria. A nora, que tantas vezes sorrira educadamente à mesa de jantar, praticava a fraude com habilidade gelada. É impressionante como a ambição deles não tem limites, murmurou Gabriel. Mas há mais. Ele abriu uma terceira pasta mais fina, mas com peso emocional ainda maior. Sobre Luísa, infelizmente, também encontramos coisas graves. Ela se envolveu em apostas digitais e moedas virtuais. Perdeu muito dinheiro e hoje deve a agiotas que cobram juros absurdos. As páginas revelavam conversas de Luísa com amigos e credores. Em uma delas lia-se claramente: minha avó é velha, não precisa de nada disso. Quando ela se for, tudo será meu. Maria sentiu o coração apertar. Aquela era a mesma neta que embalara em noites de febre, que levara ao colégio, que protegera de cada tropeço. Agora via nas palavras da jovem apenas indiferença e frieza. O silêncio tomou conta do quarto. Maria encarava os papéis, incapaz de falar. Gabriel respeitou a pausa e depois prosseguiu. Dona Maria, sei que é doloroso, mas tudo isso é valioso. Estamos juntando provas não só da ganância, mas do envolvimento criminal de cada um. Quando formos à justiça, não restarão dúvidas. Ela respirou fundo. E se tentarem me destruir antes disso? Gabriel cruzou os dedos diante de si. É possível. E justamente por isso precisamos agir com cautela. Mas ainda há algo que a senhora precisa saber. Do fundo da pasta, ele retirou uma folha com apenas um nome escrito em letras fortes: o escriba. Maria franziu o senho. Quem é esse? Um falsário lendário, explicou Gabriel. Poucos o viram, mas muitos conhecem seus trabalhos. Ele cria testamentos falsos, históricos, médicos, inventados, identidades completas. E descobrimos que Rafael e Camila o procuraram. As palavras caíram como pedras. Maria sentiu um calafrio subir pela espinha. Um falsário poderia não apenas roubar seus bens, mas apagá-la da história. Eles encomendaram 2 documentos, continuou Gabriel. Um laudo médico atestando que a senhora sofre de demência avançada, e um testamento falso deixando todo o patrimônio apenas para eles. Maria fechou os olhos, quase sem forças para ouvir. Era mais do que traição, era um assassinato de sua própria identidade. Mas existe uma reviravolta, disse Gabriel a voz firme. O escriba está sendo monitorado pelas autoridades federais há meses. O que Rafael e Camila não sabem é que cada encontro, cada pagamento está sendo registrado. Maria abriu os olhos chocada. Quer dizer que eles caíram numa armadilha. Exatamente, respondeu Gabriel. Mas isso não significa que desistirão. Quando perceberem que não tem saída legal, podem recorrer a algo ainda mais perigoso. O silêncio se instalou, novamente quebrado apenas pelo barulho do vento contra a vidraça. Maria fitava os papéis, sentindo a mistura de dor e alívio. Dor por ver até onde sua família havia caído. Alívio por saber que agora tinha provas sólidas para lutar. Gabriel fechou a pasta e olhou para ela com seriedade. Dona Maria, a senhora precisa estar pronta. O que eles tramaram é mais do que fraude.
É uma conspiração capaz de destruí-la. Mas a verdade está do nosso lado. Maria apertou o diário de Eduardo contra o peito. As palavras dele ecoavam em sua mente. Riqueza é o poder de escolher o próprio destino. Agora, com as provas sobre a mesa e aliados ao seu lado, ela sabia que ainda havia chance de virar o jogo. O nome soava como uma lenda sussurrada em corredores escuros. O escriba. Maria Helena nunca havia escutado falar desse homem, mas a forma como Gabriel Moreira descreveu sua fama a fez estremecer. Não se tratava de um falsário comum, mas de alguém capaz de fabricar documentos tão perfeitos que enganavam até os olhos mais treinados. Testamentos, prontuários médicos e identidades inteiras podiam ser recriados por suas mãos invisíveis. Gabriel espalhou novas páginas sobre a mesa do quarto de hotel. Eram relatórios da investigação federal. Em uma das folhas lia-se que Rafael e Camila haviam encontrado o falsário em um armazém abandonado no porto, levando 50.000 libras em espécie. Maria quase não acreditava. 50.000. De onde tiraram tanto? Parte veio da venda do carro de luxo de Camila, explicou Gabriel. O restante de cartões de crédito abertos em nome da senhora. Eles já começaram a gastar sua identidade como se não fosse nada. Maria apertou as mãos com força. Era como se estivesse sendo apagada em vida. O escriba aceitou o trabalho, continuou o advogado. Produziu um laudo médico falso declarando que a senhora sofre de demência grave. E também um testamento em que deixa toda a herança exclusivamente para Rafael e Camila. Mas o que eles não sabem é que cada palavra desse encontro foi registrada. O escriba é informante da Polícia Federal. Maria sentiu uma estranha mistura de terror e alívio. Terror por saber que documentos como aqueles existiam. Alívio porque eles já estavam sob controle das autoridades. O problema, a Dona Maria, disse Gabriel, inclinando-se, é que Rafael e Camila ainda não perceberam que foram enganados. Quando descobrirem, podem tentar medidas ainda mais radicais. Maria assentiu em silêncio. O que antes lhe parecia apenas uma conspiração financeira agora assumia contornos de vida ou morte. Naquela noite, sozinha em seu quarto, ela pensou longamente sobre tudo. O diário de Eduardo, o bilhete de Augusto, as gravações escondidas, os relatórios da investigação. Tinha nas mãos peças importantes de um quebra-cabeça. Mas ainda assim a imagem que se formava era aterradora. A própria família estava disposta a apagá-la da memória coletiva, a transformá-la em uma caricatura de loucura. Os dias seguintes trouxeram novas informações. O investigador de Gabriel seguiu Rafael e Camila até uma reunião com o escriba. As fotografias mostravam o casal entregando envelopes, recebendo pastas discretas, sorrindo, como se o futuro estivesse finalmente assegurado. Maria olhou para aquelas imagens com o estômago embrulhado. Eram como atores encenando um papel repulsivo, mas cada gesto tinha consequência real. Gabriel, no entanto, via a oportunidade. Se utilizarmos esses registros com inteligência, podemos desmontar o castelo de mentiras deles. Mas é preciso expor a farsa no momento certo, diante das pessoas certas. Maria compreendeu. A guerra já não era apenas íntima escondida dentro das paredes da mansão. Era uma batalha que precisaria de plateia para que cada mentira fosse desmascarada publicamente. Enquanto isso, o escriba permanecia em silêncio. Nenhum dos envolvidos sabia exatamente quem ele era. Alguns diziam que se tratava de um homem idoso que vivia em meio a livros e máquinas de escrever antigas. Outros acreditavam que fosse apenas um codinome usado por diferentes criminosos ao longo dos anos. Mas para Maria pouco importava sua identidade real. Importava o fato de que, graças a ele, Rafael e Camila estavam cavando a própria ruína sem perceber. Certa noite, Gabriel trouxe notícias mais preocupantes. Descobrimos que eles pretendem usar os documentos falsos muito em breve. Querem levá-los a um leilão de antiguidades em seu nome, apresentando-se como herdeiros legais.
Se conseguirem vender aquelas peças, terão dinheiro imediato para continuar comprando silêncio e falsificações. Maria respirou fundo. Então precisamos impedir. Gabriel assentiu. Mas não basta impedir. Precisamos transformar a armadilha deles em nossa vantagem. Expor a fraude diante de testemunhas respeitadas em um lugar onde não possam negar. Maria compreendeu o peso da estratégia. Não bastava sobreviver. Precisava mostrar ao mundo a verdade. E essa verdade só teria força se revelada em público diante de olhos que não pudessem ser manipulados. Sozinha, novamente, Maria refletiu sobre cada detalhe. O escriba havia criado documentos para enterrá-la em vida, mas ao mesmo tempo, ao se tornar informante, dera-lhe a chance de renascer. Era uma ironia cruel. O mesmo homem que poderia destruir sua identidade também se tornara a chave para recuperá-la. As ondas batiam contra as falésias quando ela se aproximou da janela. Sentia-se menor diante da imensidão do mar, mas também mais firme. Sabia que a batalha estava prestes a mudar de cenário. A conspiração que até então se escondia em salas escuras agora teria de enfrentar a luz da verdade. E assim, enquanto a noite avançava, Maria guardou as provas em sua bolsa, fechou o diário de Eduardo e sussurrou para si mesma: eles pensam que escrevem minha história, mas eu é que escolherei o final. A notícia chegou como um golpe certeiro. Rafael e Camila haviam marcado um encontro com uma respeitada casa de leilões no centro da cidade. A intenção era clara: apresentar-se como representantes legais de Maria Helena Duarte e vender parte da coleção de antiguidades guardada na mansão. Gabriel Moreira trouxe o recado com expressão séria. Este é o momento, Dona Maria. Se comparecer lá viva, lúcida e munida de provas, toda a farsa cairá diante de testemunhas que não poderão ser silenciadas. Maria sentiu o coração acelerar. Enfrentar Rafael, Camila e até Luísa em público exigiria mais coragem do que todas as noites em claro que passara até então. Mas sabia que não podia recuar. Passou os dias seguintes preparando-se. Escolheu um vestido simples, porém elegante, de seda preta. Penteou os cabelos prateados com cuidado e prendeu no pescoço o medalhão de Eduardo, símbolo da força que agora carregava consigo. Na manhã marcada, o hotel parecia pequeno demais para conter sua ansiedade. Gabriel a encontrou no saguão vestindo um terno escuro e lhe ofereceu o braço. "Está pronta?", perguntou, olhando firme em seus olhos. "Nunca estive tão pronta em toda a minha vida", respondeu Maria com a voz baixa, mas firme. O carro os levou até o centro da cidade. O prédio da casa de leilões erguia-se imponente de mármore claro e portas altas enfeitadas por colunas douradas. Do lado de dentro, o ambiente vibrava com murmúrios de colecionadores, negociadores e curiosos. Quadros e peças antigas brilhavam sob a iluminação cuidadosa. Era o palco perfeito para a verdade emergir. Maria entrou com passos lentos, mas determinados. Os olhares logo se voltaram para ela. Alguns a reconheceram, outros apenas estranharam a presença de uma senhora sozinha em um ambiente tão carregado de riqueza e expectativas. No fundo do salão, Rafael, Camila e Luísa já estavam reunidos com um agente da casa de leilões. Vestiam-se como se fossem aristocratas de um mundo antigo. Rafael gesticulava com confiança, segurando uma pasta. Camila, impecável, carregava documentos falsificados. Luísa, embora elegante, não conseguia esconder a inquietação, os olhos presos ao celular. Maria se aproximou devagar. O som dos saltos ecoava no piso de mármore, e cada passo parecia anunciar a revelação que estava por vir. Quando Rafael a viu, a cor sumiu de seu rosto. Camila congelou com os papéis nas mãos. Luísa deixou escapar um pequeno suspiro de espanto. Mãe, balbuciou Rafael, tentando se recompor. "O que está fazendo aqui?" "O mesmo que vocês", respondeu Maria, erguendo a voz para que todos ao redor ouvissem. "Tratando de negócios, a diferença é que eu não preciso de mentiras para fazê-lo." O agente da casa de leilões olhou confuso.
Senhor Duarte, a senhora é sua mãe. Maria abriu a bolsa e retirou o diário de Eduardo mostrando a capa gasta. Este é o verdadeiro registro de tudo o que possuo. E trago também algo que os senhores devem ouvir. Gabriel ativou o gravador sobre a mesa. As vozes de Rafael, Camila e Luísa ecoaram pelo salão. Alteramos a medicação. Escondemos os objetos. Em poucas semanas, ninguém questionará a internação. O murmúrio dos presentes se transformou em um burburinho indignado. Olhares de choque e reprovação se voltaram contra os três. Camila tentou reagir erguendo os papéis falsos. Ela está confusa. Esses documentos provam que já não sabe o que faz. Maria a interrompeu com firmeza. Confusa. É assim que chamam uma mulher que se defende de sua própria família. E esses papéis, senhora Camila, são obra de um falsário conhecido como o Escriba. Ao ouvir o nome, alguns presentes trocaram olhares. O agente da casa de leilões franziu a testa. Se isso for verdade, nenhuma negociação poderá continuar. Rafael tentou avançar, mas Gabriel se interpôs erguendo a mão. Esta senhora é plenamente capaz de responder por si mesma. E o que vocês estão ouvindo é a prova de uma conspiração criminosa. Luísa, assustada, deixou o celular cair no chão. Os olhos marejados revelavam uma juventude que começava a perceber o peso das escolhas. Mas já era tarde. As máscaras estavam caindo uma a uma. O diretor da casa de leilões ergueu a voz. Até que a situação esteja esclarecida, nenhum objeto será leiloado. Se tentarem novamente, responderão perante a lei. O salão explodiu em comentários. Maria permaneceu firme, respirando fundo. Sabia que havia vencido uma batalha, mas não a guerra. Rafael a olhava com ódio contido, Camila tremia de raiva e Luísa não conseguia levantar os olhos. A farsa fora desmascarada em público, mas o perigo não havia terminado. Enquanto deixava o salão ao lado de Gabriel, Maria percebeu o peso dos olhares sobre si. Era vista como sobrevivente, como vítima e como alguém que ousara desafiar o próprio sangue. Mas dentro de si sabia que ainda havia passos sombrios pela frente. Rafael e Camila jamais aceitariam a humilhação em silêncio. Do lado de fora, o sol brilhava forte sobre as ruas movimentadas da cidade. Maria inspirou profundamente. Era apenas o começo de uma luta maior. A saída da casa de leilões deveria ter sido um momento de alívio, mas para Maria Helena Duarte significou apenas o início de uma nova fase do pesadelo. Ela havia desmascarado a farsa em público, conquistando olhares de solidariedade e indignação contra seus algozes. Contudo, os olhos de Rafael e Camila ardiam de ódio e humilhação. Eram como feras acuadas, e Maria sabia que feras acuadas sempre se tornam mais perigosas. Nos dias seguintes, hospedada ainda no hotel à beira das falésias, Maria passou a viver sob constante tensão. Gabriel Moreira a visitava diariamente, trazendo notícias da investigação. Foi em uma dessas manhãs que ele chegou com expressão grave, carregando uma nova pasta de documentos. Dona Maria, tenho de lhe contar algo difícil, começou ele. Rafael e Camila não desistiram. Ao contrário, tornaram-se ainda mais desesperados. Maria sentiu o estômago revirar. O que fizeram agora? Gabriel abriu a pasta e espalhou sobre a mesa anotações manuscritas de Rafael. Cada página descrevia em detalhes um plano para interná-la e, dentro da instituição, provocar uma overdose de medicamentos que pareceria acidente. Maria levou as mãos à boca, os olhos marejados. Eles querem me matar, sussurrou a voz quebrada. Infelizmente sim, respondeu Gabriel com firmeza. O dinheiro que não conseguiram no leilão tornou-se ainda mais necessário. As dívidas com o submundo do porto cresceram. Eles acreditam que, eliminando a senhora, terão acesso a tudo mais rápido. Maria fechou os olhos por um instante. A lembrança do bilhete do Dr. Augusto voltou com força. Saia agora. Ele havia pressentido não apenas uma tentativa de roubo, mas algo mortal.
Gabriel prosseguiu. As autoridades já estão monitorando cada movimento deles. Mas precisamos ser prudentes. Uma acusação precipitada pode ser derrubada como invenção. Precisamos que eles próprios se entreguem, que sejam flagrados em sua tentativa final. O silêncio pairou sobre o quarto. Maria respirava fundo, tentando assimilar a gravidade da situação. Sentia uma mistura de medo e raiva, dor e determinação. Por mais cruel que fosse, não podia permitir que o medo a paralisasse. Eduardo havia deixado a ela não apenas riqueza, mas a chance de escolher o próprio destino. E esse destino não seria ditado por Rafael e Camila. Nessa mesma noite, sozinha no quarto, Maria olhou seu reflexo no espelho. A pele marcada pelo tempo revelava fragilidade, mas os olhos refletiam uma força renascida. Pensou em todas as vezes em que se sacrificara pela família, acreditando que o amor era suficiente para mantê-los unidos. Agora via que havia se enganado. Rafael e Camila não a viam como mãe ou sogra, mas como um obstáculo a ser eliminado. Enquanto refletia, o telefone do quarto tocou. Maria atendeu hesitante. Do outro lado, a voz de Luísa soava trêmula. Vovó, por favor, pare com tudo isso. Está destruindo nossa família. Maria apertou o aparelho contra o ouvido. Destruindo. Foram vocês que escolheram trair Luísa. Eu só queria pagar a universidade, murmurou a jovem, quase chorando. Não pensei que fosse chegar tão longe. Maria fechou os olhos, sentindo o peso do amor e da decepção. Ainda há tempo de escolher outro caminho, minha neta. Mas entenda, Rafael e Camila não vão parar. O silêncio de Luísa foi resposta suficiente. Maria desligou o telefone com lágrimas nos olhos. A neta que tanto amava estava perdida entre culpa e medo. 2 dias depois, Gabriel trouxe a notícia que confirmava os temores de Maria. Eles voltaram a se encontrar com contatos do Porto. E desta vez o assunto foi, claro, preparar uma dose de medicamentos falsificados misturados para simular acidente dentro de um sanatório. Maria sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Então é isso. Já decidiram. Sim, respondeu Gabriel. Mas é também a oportunidade que esperávamos. As autoridades estão preparadas para agir. Se forem adiante, cairão em flagrante. O peso das palavras ficou no ar. Maria caminhou até a janela do quarto e olhou para o mar. As ondas quebravam contra as pedras com fúria incessante. Era como se a natureza refletisse a turbulência dentro dela. Sabia que estava perto de um desfecho, mas também que cada passo seria perigoso. Naquela noite, Maria escreveu em seu diário algumas linhas para si mesma. Eles acreditam que me caçam. Não percebem que já estão presos na própria armadilha. Não serei vítima. Serei a prova viva de que a verdade sempre encontra a luz. As últimas revelações haviam deixado Maria Helena em estado de vigília constante. Saber que Rafael e Camila pretendiam matá-la não era apenas doloroso, era a prova de que já não existia limite algum para a ganância deles. Mesmo assim, dentro de si, crescia uma convicção: se a conspiração era tão profunda, a única forma de derrotá-la seria trazê-la para a luz, diante de todos, onde nenhuma mentira pudesse prosperar. Foi Gabriel quem sugeriu a estratégia. Dona Maria, a senhora precisa se expor. Se mostrar ao mundo, contar sua história. Tenho contatos na imprensa e podemos organizar uma transmissão ao vivo. Será arriscado, mas será também a maneira mais eficaz de impedir que sua família continue espalhando mentiras sobre sua saúde. Maria respirou fundo, refletindo. Expor sua intimidade para milhares de desconhecidos a assustava, mas entendeu que não havia escolha. Aceitou o desafio. Na noite marcada, a sala do escritório de Gabriel foi transformada em um pequeno estúdio improvisado. Luzes, uma câmera simples e uma mesa onde Maria se sentaria diante do público virtual. Ao fundo, o som do mar entrava pela janela entreaberta, como se a própria natureza acompanhasse aquele momento decisivo. Quando as luzes foram ligadas, Maria se viu refletida na tela.
O coração batia forte, mas sua voz saiu firme. Boa noite. Meu nome é Maria Helena Duarte, e hoje vou contar a vocês a verdade sobre a minha família. Ela começou do início relatando o bilhete trêmulo do Dr. Augusto Nogueira, o aviso saia, agora o silêncio pesado da mansão, as conversas ouvidas pela casa. Contou como descobriu que Rafael, seu próprio filho, tramava interná-la e como Camila e até a jovem Luísa se uniram à conspiração. Em seguida, mostrou o diário de Eduardo explicando como o marido havia previsto tudo e deixado um legado secreto para protegê-la. Mas o ponto alto veio quando colocou sobre a mesa o gravador. Ao apertar o botão, as vozes de Rafael e Camila ecoaram pela transmissão. Alteramos a medicação. Escondemos os objetos. Em poucas semanas, ninguém questionará a internação. Nos comentários da live começaram a pipocar mensagens de indignação. Que horror! Coitada sendo traída pelos próprios. Isso é crime. O número de espectadores subiu de dezenas para milhares em poucos minutos. Maria prosseguiu cada vez mais firme. Eu sempre acreditei que amor de família era suficiente, mas descobri da maneira mais dura que o sangue não garante lealdade. Estou aqui porque não aceito ser apagada. Estou aqui para mostrar que dignidade é mais importante do que qualquer herança. Enquanto falava, o telefone do escritório tocou. Gabriel atendeu, mas a voz era alta o bastante para que todos ouvissem. Era Luísa. Vovó, por favor, desligue. Você está nos envergonhando. Minhas amigas, meus professores, todos estão assistindo. Maria pegou o telefone com calma. Luísa e eu. Não merecia ser defendida antes que você me destruísse com eles. Do outro lado, a voz embargada respondeu. Eu só queria dinheiro para estudar. Nunca pensei que chegaria tão longe. Dinheiro que custaria a minha vida, retrucou Maria. Pense nisso. Luísa caiu em silêncio antes de desligar. Os comentários na transmissão explodiram com frases como: essa menina precisa aprender e a avó é mais forte que todos eles juntos. Minutos depois, outra ligação. Rafael. Sua voz vinha carregada de fúria. Mãe, desligue agora. Você está se humilhando e destruindo o nome da família. Maria respirou fundo e respondeu firme. O nome da família já foi destruído quando vocês decidiram me chamar de louca para roubar o que não lhes pertence. Rafael tentou negar, mas Maria apenas apertou novamente o gravador, deixando que sua própria voz ecoasse: uma overdose será vista como acidente. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor, antes da ligação ser cortada. A transmissão, nesse momento, já ultrapassava dezenas de milhares de espectadores. Comentários pedindo justiça, promessas de apoio a advogados oferecendo ajuda gratuitamente. A história de Maria se espalhava em tempo real, um grito contra o abuso que tantas outras pessoas também sofriam em silêncio. Ao final, Maria olhou diretamente para a câmera. Se você acredita que ninguém pode tirar de você sua dignidade, compartilhe este vídeo. Se já passou por algo parecido, saiba que não está sozinho. Eu não sou louca, eu não sou frágil. Eu sou apenas uma mulher que decidiu não se calar. Gabriel encerrou a transmissão com expressão séria, mas satisfeito. A senhora acaba de transformar sua luta pessoal em um movimento público, Dona Maria. Naquela noite, enquanto caminhava pelo corredor escuro do hotel, Maria sentiu uma mistura de exaustão e alívio. Mas também sabia que, após expor Rafael e Camila diante de milhares de testemunhas, o perigo se tornara ainda mais iminente. Eles não recuariam. Ao contrário, buscariam vingança. E em silêncio Maria pensou: eles queriam me enterrar na escuridão. Mas agora terão que enfrentar a luz. Os dias que seguiram a transmissão ao vivo foram de tempestade e luz ao mesmo tempo. Tempestade porque Rafael e Camila reagiram com fúria espalhando rumores de que Maria Helena era manipulada por advogados interessados em sua fortuna. Luz porque a repercussão pública foi imensa.
Jornais, rádios e programas de televisão passaram a comentar sua história, transformando a luta silenciosa de uma idosa em um símbolo nacional contra o abuso familiar. Não demorou para que as autoridades agissem. Com as gravações, os documentos falsificados do escriba e os relatórios da investigação, o Ministério Público abriu processo contra Rafael e Camila. As acusações iam de falsificação e fraude até tentativa de homicídio. O julgamento seria aberto ao público e a expectativa era enorme. No dia marcado, o tribunal estava lotado. Repórteres disputavam espaço na entrada, câmeras registravam cada passo e curiosos se amontoavam nos corredores. Para muitos, aquele processo não era apenas um caso de família, mas uma lição sobre como a ganância pode corroer até os laços mais sagrados. Maria chegou acompanhada de Gabriel. Usava um vestido azul simples e caminhava com passos firmes, embora o coração batesse acelerado. Sentia nos olhos de estranhos uma mistura de respeito e compaixão. Não era mais apenas uma vítima, era um símbolo de resistência. Na bancada da defesa, Rafael e Camila pareciam sombras do que já haviam sido. Rafael, abatido, olhava fixamente para frente sem encarar ninguém. Camila, com a elegância quebrada, segurava lenços e murmurava frases para o advogado de defesa. Luísa estava presente, convocada como testemunha, e parecia mais frágil do que nunca. O juiz abriu a sessão e o promotor não perdeu tempo. Senhoras e senhores do júri, este é um caso de abuso familiar, de fraude e de uma conspiração cruel contra uma mulher que confiou cegamente em sua própria família. Hoje vocês ouvirão as vozes dos acusados tramando sua ruína. Hoje verão as provas de documentos forjados para roubá-la de sua identidade e de sua vida. O primeiro momento de impacto veio quando o promotor reproduziu a gravação obtida por Maria na cozinha da mansão. As vozes de Rafael e Camila ecoaram pelo tribunal: alteramos a medicação. Escondemos os objetos. Em poucas semanas ninguém questionará a internação. O murmúrio indignado tomou conta da plateia. Em seguida foram exibidas as imagens da investigação Rafael em encontros obscuros no Porto Camila, tentando falsificar assinaturas em cartório Luísa, em conversas digitais mencionando a avó como um banco a ser esvaziado. Cada nova prova era um golpe nas defesas frágeis do casal. Quando chegou a vez de Luísa depor, o silêncio foi absoluto. A jovem tremia, mas sua voz foi ganhando firmeza. Eu cometi erros. Disse coisas horríveis sobre minha avó, mas o que ouvi em casa foi pior. Ouvi meus pais planejando interná-la, ouvi sobre a overdose. Eu não posso mais esconder isso. Estou aqui porque ela merece justiça. A defesa tentou desacreditar a neta, mencionando sua gravidez e suas dívidas como motivo para a manipulação. Mas Luísa ergueu o queixo e respondeu: sim, preciso de ajuda. Mas não preciso mentir para conseguir. Estou dizendo a verdade. As palavras dela ecoaram pelo tribunal, conquistando olhares de compreensão do júri. Por fim foi a vez de Maria testemunhar. Caminhou até o banco de testemunhas com passos lentos, mas firmes. O promotor perguntou como se sentira ao descobrir a conspiração. Foi como se 45 anos da minha vida tivessem sido uma mentira. O menino que eu carreguei nos braços nunca me viu como mãe, apenas como obstáculo. A sala permaneceu em silêncio. Então o promotor perguntou: e como a senhora se sente agora? Maria olhou diretamente para Rafael e Camila antes de responder. Livre. Livre das mentiras, da manipulação, do peso que eu mesma aceitei carregar. Eles me ensinaram que amor sem respeito não é amor. A defesa tentou pintar Maria como uma idosa rancorosa que escondia a fortuna da própria família. Mas ela respondeu sem titubear. Sim, Eduardo me deixou recursos que eles não conheciam. Mas riqueza não justifica traição, falsificação ou tentativa de assassinato. Após 5 dias intensos de audiências, o júri se retirou para deliberar.
2 horas depois voltou com o veredito culpados em todas as acusações. Rafael foi condenado a 12 anos de prisão, Camila a 10. Ao ouvir a sentença, Camila chorou compulsivamente, sua máscara de elegância desmoronando em soluços. Rafael, por outro lado, permaneceu imóvel, os olhos vazios, a boca cerrada. Maria olhou para o filho uma última vez, procurando resquícios do menino que criara, mas nada encontrou. Apenas frieza. Quando o juiz encerrou a sessão com o bater do martelo, um suspiro coletivo percorreu o salão. Repórteres correram em direção a Maria pedindo declarações. Mas ela apenas disse: "A justiça foi feita." Do lado de fora o sol brilhava intensamente. Ao sair, Maria sentiu o calor da luz no rosto e uma leveza que há muito não experimentava. Ainda havia cicatrizes, ainda havia dores, mas naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia respirar sem medo. Meses após o julgamento, a vida de Maria Helena Duarte começava a ganhar novas cores. A mansão sobre os rochedos, antes símbolo de memórias e de traições, foi vendida. Em seu lugar, ela escolheu uma casa menor, acolhedora, rodeada por um jardim simples que recebia o sol da manhã. Ali, cada flor plantada era como um lembrete de que recomeços são possíveis em qualquer idade. Luísa passou a viver com ela. A jovem, marcada pela vergonha de suas escolhas e pela dureza dos acontecimentos, buscava reconstruir sua própria vida. Grávida e estudando com afinco, sonhava em tornar-se advogada para defender pessoas que, como a avó, haviam sido alvo de abusos familiares. Maria via nela não apenas arrependimento, mas também a esperança de um futuro diferente, um futuro construído sobre a verdade. Nos dias tranquilos, Maria gostava de sentar-se na varanda e observar a neta cuidar das flores, rir com o bebê nos braços, falar com entusiasmo sobre os estudos. O peso do passado ainda existia, mas já não a dominava. O tempo transformara a dor em cicatriz e cicatriz em força. Em meio a esse recomeço, Maria decidiu criar uma fundação dedicada a proteger idosos contra abusos financeiros e emocionais. Usou parte da fortuna deixada por Eduardo para dar início ao projeto, transformando o legado secreto do marido em uma obra viva de proteção e dignidade. Cartas começaram a chegar de todo o país, pessoas contando suas próprias histórias de manipulação, agradecendo pela coragem de Maria, dizendo que encontraram forças para denunciar seus agressores depois de conhecer sua trajetória. A cada relato, Maria entendia que sua luta não havia sido em vão. A batalha pessoal transformara-se em farol para muitos. E nas noites silenciosas, ao folhear novamente o diário de Eduardo, percebia que as palavras dele haviam se cumprido. Riqueza não era apenas dinheiro. Riqueza era a possibilidade de escolher o destino, de caminhar com dignidade, de transformar a dor em propósito. Com o tempo chegaram também cartas de Rafael e Camila escritas da prisão. Imploravam perdão, prometiam mudança, pediam uma chance de reaproximação. Maria não abriu nenhuma. Queimou cada envelope na lareira, observando as chamas consumirem não apenas o papel, mas também os últimos vestígios de uma relação que já não existia. Aprendera que alguns laços, quando corrompidos pela ganância e pela violência, precisam ser rompidos para sempre. Mesmo assim, Maria não guardava rancor. O que guardava era consciência. Compreendeu que amor sem respeito não constrói família, e que a verdadeira família é feita de lealdade, de apoio mútuo e de escolhas conscientes de cuidado. Esse foi o ensinamento que transmitiu a Luísa e que desejava deixar como legado a todos que a escutavam. O tempo passou e Maria tornou-se uma voz respeitada em conferências e encontros comunitários. Em cada fala repetia com serenidade: dignidade não tem preço, e nunca é tarde para escolher um novo começo. Numa manhã de primavera, sentada na varanda com o bebê de Luísa brincando a seus pés, Maria olhou para o céu claro e sentiu uma paz inédita. A vida lhe havia tirado muito, mas também lhe dera a chance de renascer. Não como vítima, mas como protagonista de sua própria história.
E é aqui que este relato chega ao fim. A história de Maria Helena Duarte não é apenas sobre traição e dor. É sobre resistência, coragem e a certeza de que nunca se deve aceitar a perda da própria dignidade. É sobre entender que família não é definida apenas pelo sangue, mas pela lealdade e pelo amor verdadeiro. Se esta história tocou, você se acredita que mais pessoas precisam ouvir sobre como é possível enfrentar até os inimigos mais próximos e se reerguer, então, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias tão poderosas quanto esta. E comente abaixo o que você teria feito no lugar de Maria. Sua opinião é importante porque cada comentário ajuda a mostrar que não estamos sozinhos nessa luta contra o abuso e a manipulação. Maria Helena Duarte mostrou que mesmo após a maior das traições é possível reconstruir a vida. Ela nos lembra que o verdadeiro legado não são casas ou contas bancárias, mas a coragem de lutar pela própria voz, a força de se levantar após a queda e a esperança de que sempre existe um novo começo.